Simbora, turma! Boa noite! Vamos chegando, vamos entrando. Muito boa noite, gente. Começando a edição de número 99. Dá nem para acreditar. 99 edições do Minuto Geográfico. Um projeto que eu comecei sem saber até onde iríamos, onde chegaríamos. Amanhã teremos a edição de número 100. Se eu for contar com as edições do ano passado, que eram em outro formato, já chegamos aí a quase 150 edições. Muito bom, muito bacana ter vocês por aqui. Eu decidi gravar ao vivo hoje novamente. Ontem fizemos um ao vivo, foi muito bom. Repercussão foi muito boa, 200 mil visualizações, mais de 20 mil compartilhamentos, então foi muito legal. A audiência é realmente muito boa. Eu sei que nem todo mundo consegue assistir ao vivo por conta do horário. Muita gente termina assistindo depois, mas realmente eu fico muito feliz. Muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia desse projeto do Minuto Geográfico, para quem está chegando agora, é utilizar as redes sociais de uma forma útil, de uma forma colaborativa. A gente percebe tanta besteira no dia a dia aqui nas redes. Quanto tempo a gente perde com o celular na mão, consumindo conteúdos que não agregam absolutamente nada? Será que a gente não pode reservar até 1 hora do dia da gente para desenvolver novas habilidades? Então, aprender geopolítica, ter uma boa noção histórica é também, de alguma forma, cultivar, desenvolver novas habilidades, tá bom? Fico muito feliz de tê-los aqui. Vamos juntos. Maravilha. Quem for assistir depois também, um grande abraço. Quem puder, compartilhe essa publicação. É só apertar no aviãozinho, mandem aí para os amigos, quem está ao vivo e também quem for assistir. Depois eu peço desculpas pelo horário, quase 9h30 da noite, mas é o horário que eu tinha. O horário que eu tinha porque, acima de tudo, eu sou professor há 18 anos, sou pai de 2 meninas maravilhosas que estão aqui do lado, acabaram de dormir. Meteoro e Meteorito eu chamo. Na verdade, Sofia e Maria Clara. Então, dia de terça-feira para mim realmente é um dia bem corrido, mas a gente segue com muito propósito, muito entusiasmo. Pessoal, seguinte, só para vocês entenderem o contexto, eu separei novamente uma série de perguntas feitas. Não tem como eu responder todas as perguntas aqui, porque são muitas. Eu recebi, sem brincadeira, mais de 1000 perguntas. Não consegui responder todas as mensagens ainda, mas eu prometo que vou responder até domingo. E aí eu consegui selecionar as perguntas que eu considero assim, primeiro, mais interessantes, e segundo, além de termos perguntas assim, poxa, mais interessantes, as perguntas que mais se repetiram. Então, eu notei um padrão de perguntas muito forte. Primeiro ponto é o seguinte, algumas publicações, atenção, tá? Algumas publicações relacionadas ao Afeganistão, relacionadas ao Talibã, estão sendo bloqueadas. Por quê? O Facebook considera que algumas pessoas estão fazendo propaganda do grupo terrorista Talibã. Resultado, algumas publicações minhas, e eu nunca fiz propaganda positiva do Talibã aqui, vocês sabem do meu posicionamento, certo? Pelo contrário, valeu, um abraço. Tem gente até de Portugal por aqui agora. 4 cantos do mundo. Eu vou desativar os comentários. Pronto. Beleza, vamos se concentrar na aula. Vamos embora? Então, o Facebook hoje travou 2 ou 3 vídeos que eu tinha postado, porque na tratativa deles, eles pensaram que eu estava fazendo propaganda do Talibã. Eu prontamente me defendi, apertei o botão, pedi para o Facebook revisar, e eles revisaram e perceberam que não. Outra coisa também, gente. As pessoas estão compartilhando vídeos de 1996, 97, 98. Exemplo, hoje eu recebi várias imagens de pessoas mortas no Afeganistão.
no Afeganistão. Disseram, professor, o Talibã começou a matar todo mundo. Eu já conheci as fotografias, 2 delas, e eu disse, olha, essas fotografias são entre os anos de 96 e 2001, quando o Talibã governava. Então, assim, são fotografias verdadeiras, mas não são fotografias de agora. Não são fotografias de agora. Então, é bom tomar cuidado sobre isso daqui, certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu compartilhei alguns vídeos, porque deixa eu contar. Eu estava até ontem à noite com um contato dentro do Afeganistão. Um soldado que trabalha com as Forças Armadas Americanas lá dentro, certo? A internet, nós tínhamos um L em comum aqui pelo Instagram, um seguidor que já morou nos Estados Unidos, é colega dele, disse, João, eu tenho um colega que está por lá, ele pode te mandar alguns vídeos. Só que de ontem para hoje, ele simplesmente desapareceu. Eu acredito que não tenha acontecido absolutamente nada com ele, até porque não há qualquer notícia de baixa por parte dos soldados americanos, autoridades americanas, enfim. Mas eu acredito, na verdade, que ele está se resguardando, porque eu até disse a ele, olha, tu tá me mandando os vídeos e eu vou compartilhar no Instagram. Ele disse que não tinha problema. Só que depois ele entrou no meu Instagram e disse, uau, tem muita gente, eu tô assustado. Por quê? Teve um vídeo dele que eu coloquei aqui, sabe aquele vídeo que eu postei das armas americanas abandonadas, dos computadores quebrados no chão? Porque a ordem que deram foi a seguinte, quebrar todos os computadores e não deixar documentos sensíveis nas mãos dos talibãs, absolutamente. E aí ele ficou assustado, disse, poxa, muita gente compartilhando, não é mesmo? O vídeo, ele disse, né, viralizou, e aí ele pediu que eu não postasse mais, tudo bem. Aí eu não sei se ele me bloqueou, mas eu acho que não, até porque eu tinha pedido a autorização dele para isso. Inclusive, o vídeo que ele mandou para mim, que mais chamou minha atenção, eu nem postei. Se eu falar com ele novamente e ele autorizar, eu posto, foi o seguinte, ele subiu na embaixada dos Estados Unidos, ele subiu tipo no rooftop, lá, no telhado, e ele disse, tá vendo, está enxergando aquelas antenas, tem um monte de antena de comunicação. Eu digo sim, certo? Ele disse, eu vou ter que destruir tudo. É um sistema de comunicação nosso, a gente não pode deixar para trás essa tecnologia nas mãos dos talibãs, porque quando a gente for embora, os talibãs vão entrar aqui no prédio. Ele disse, já tem talibã testando, ele disse que já tinha, dá para ver pela câmera, já tinha talibã testando alguns portões, tanto que depois a embaixada acabou sendo transferida assim completamente para o aeroporto. Eram 2 estruturas e passou a ser uma só. Ele disse, ó, só esse sistema aqui de comunicação custou 300 mil dólares. E a gente vai ter que destruir. Então, gente, lembre do que eu falei ontem. Os americanos gastaram quase 3 trilhões, quase 3 tri de dólares. Isso equivale ao PIB de vários países, multiplicando isso daí por anos. A gente fez uma conta rápida e o PIB do Afeganistão acumulou aí, nesses 20 anos, não chegou não dá para comparar com esse valor que foi dito, tá certo? Então, esse é um ponto que é muito, muito importante, ok? Outra pergunta que chegou para mim, dizendo assim, João, o Talibã representa um perigo para os mercados globais, porque a Bovespa, a B3, a Bolsa de Valores só faz cair, só faz despencar. Hoje foi mais um dia de queda, a Bolsa sangrando, mas veja, eu não vejo relação alguma. Eu vejo a questão fiscal, questões envolvendo Brasília, não tentem buscar alguma relação com o Talibã. Agora veja, no médio prazo, você tem um Estado terrorista, um emirado terrorista, que seria o Afeganistão, governado pelo Talibã. Então, o Talibã, se ele permanecer com a postura radical, aquela postura de 1996 a 2001, ele pode, sim, gerar uma instabilidade para o Oriente Médio. Se você perceber, o Afeganistão fica bem na Ásia Central, faz fronteira, por exemplo, com o Irã, fica muito próximo ali do Médio Oriente, do que a gente chama de Oriente Médio.
é um ponto muito importante para o comércio. Conecta Europa, Ásia e África, 3 continentes. Então, se o Talibã se perpetua no poder, eu acho, dando minha opinião, não vão derrubar o Talibã. Eu acredito que o Talibã possa ser reconhecido por China, Rússia, Catar e tantos outros, vai se fortalecer, mas minha pergunta é se o Talibã vai se fortalecer e vai permanecer no radicalismo ou se ele vai cultivar a diplomacia. Porque na entrevista de hoje, eu vou falar já já, eles foram assim muito abertos, muito diplomáticos, mas eu repito, eu prefiro não pagar para ver. Então, se perguntar, João, o Afeganistão, ele é muito importante para a economia do mundo? Não. O Afeganistão tem grandes multinacionais, transnacionais, grandes empresas que surgiram no Afeganistão? Não. Mas o Talibã pode levar uma estabilidade para o Oriente Médio, isso pode mexer sim no preço do petróleo, principalmente se o Talibã decidir expandir sua área de atuação. Quase 4 mil pessoas, meu Deus do céu. É gente, viu? É carga. Mandem para as pessoas, compartilhem, vamos embora. Então, quem ficar até o fim vai gostar, tá? Então, o Talibã ele pode gerar uma estabilidade, pode mexer com o preço do petróleo, principalmente se o Talibã buscar invadir países vizinhos. Mas, por hora a situação ela encontra-se mais confortável. Uma das perguntas mais interessantes, meu Deus, o que é o senso comum? Professor, hoje teve a primeira coletiva de imprensa do Talibã, isso foi um ex-aluno meu, tá certo? Professor, hoje teve a primeira coletiva de imprensa do Talibã e eu não entendi absolutamente nada. Porque, veja, porque eu não sei inglês, porque, veja, eu assisti a entrevista ao vivo e fizeram a tradução para o inglês, tá? Deu para entender bem o que eles falavam. Só que esse ex-aluno meu disse, professor, eles falam árabe, não é? Não, deixa eu contar um segredo para vocês. O Afeganistão não é um país árabe. As pessoas acham que o Afeganistão é árabe. Não é. A língua falada no Afeganistão, predominante, não é a língua árabe. As pessoas têm uma mania de achar que todo muçulmano, todo islâmico é árabe. E não é. Se perguntarem qual é a religião que prevalece no Afeganistão, é o Islã, é o islamismo. E o Talibã defende a vertente sunita, que na minha opinião eles defendem de maneira deturpada, porque eu conheço vários muçulmanos islâmicos que seguem a vertente sunita e não são nem um pouco radicais. Pelo menos os que eu conheço, certo? Então, o Afeganistão não é um país árabe, não faz parte do mundo árabe, certo? Eles têm uma língua própria, se fala assim, ó, Pashtuns. É o maior grupo étnico, linguístico do Afeganistão. Outro país que as pessoas acham que é árabe, o Irã. Não, o Irã é persa. A Turquia também não é árabe, a Turquia é turca, ok? Agora, naquela região do Oriente Médio, prevalece aos países árabes. O Líbano é árabe, Síria, maioria árabe, Jordânia árabe, Arábia Saudita árabe, ok? Mas tomem cuidado com isso, que o Afeganistão não faz parte do mundo árabe. Eles têm a própria língua, têm um maior grupo étnico, ok? Esse é um ponto importante. Por que as pessoas confundem? Porque a maioria árabe é islâmica. E boa parte dos grupos étnicos do Afeganistão, boa parte do Afeganistão segue o islamismo. Então a coincidência é a religião. Mas lembrem, o próprio islamismo, ele tem várias vertentes, várias interpretações, assim como o cristianismo também, assim como o judaísmo também, ok? Tranquilo? Esse é um ponto. Professor, o que é que eles falaram na coletiva? Passamos de 4 mil pessoas, continue enviando, tá? O que é que eles falaram na coletiva? Vamos lá. Mujahid, que é o porta-voz do Talibã, ele soltou algumas declarações que eu considero importantes. Porque, gente, quando você fala para a televisão do mundo inteiro e aquilo ali fica gravado, aquilo é um compromisso público. Aquilo é um compromisso público, então pode acontecer. A primeira coisa que ele disse foi o seguinte: vocês têm medo de nós. Ele disse, é estranho, quando o Talibã chegava numa cidade, as pessoas fugiam. É porque ele disse, sabe o quê?
As pessoas têm uma imagem do Talibã de 1996. O Talibã chegou no poder derrubando o último presidente comunista do Afeganistão, torturando e matando um monte de gente. E ele disse, a gente quer mostrar que em 20 anos nós amadurecemos. Em mais de 20 anos, de 2001 para cá, nós aprendemos, nós amadurecemos. Respeitem o Islã, respeitem a nossa convicção, mas nós amadurecemos. Tá? Dá para confiar, João? Veja, repito, foi um compromisso público, eu particularmente não confio, mas pode ser que o Talibã priorize a diplomacia e o pragmatismo. Isso não apaga o que eles fizeram no passado. E a gente vai observar. Esse é um ponto. Outro ponto que ele disse, Mujahid, não queremos nenhum inimigo interno ou externo. Isso foi um claro recado para os Estados Unidos. Não queremos um inimigo externo e interno. Inclusive, vou contar uma coisa para vocês. Um representante dos Estados Unidos se encontrou com um representante talibã no Catar. Eles tiveram uma reunião ontem. O representante dos Estados Unidos disse assim, nós vamos terminar a evacuação. Se o Talibã atacar alguma base americana, se atacarem um aeroporto, nós vamos esmagar. Nós vamos esmagar. Esmagar, ok? O Frank McKenzie, que é o chefe da missão dos Estados Unidos, é o chefe da Força Maior dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Eu não sei nem se é esse título exatamente, mas ele é o manda-chuva das tropas americanas no Oriente Médio. Ele disse, nós temos capacidade de esmagar e retomar a guerra, mas não é o que queremos. Então, houve meio que um acordo. O Talibã não mexe com os Estados Unidos agora, os americanos não vão mexer com o Talibã, e Biden já disse, é assunto interno do povo afegão e a gente não vai o quê? Interferir. Outro ponto importante, ele disse o seguinte, os direitos das mulheres serão protegidos dentro da estrutura do Islã. Então veja, o que foi que ele disse? Mulheres podem trabalhar, inclusive hoje na televisão, a âncora de um jornal apareceu com o rosto visível, uma mulher, e inclusive eu recebi um vídeo hoje de mulheres protestando, tinha um bocado de talibã, terrorista talibã, combatente talibã e as mulheres protestando. Então, nesse primeiro momento, o Talibã disse o seguinte, olha, as mulheres podem participar, as mulheres fazem parte da estrutura, nós não queremos discriminar as mulheres. Vamos aguardar, porque o histórico do Talibã em relação a Malala, em relação a incendiar escolas, chegaram mensagens de escolas incendiadas, mulheres, crianças proibidas de quê? Meninas de estudarem, adolescentes. Mas o que o Talibã disse, o que foi que o porta-voz disse? O porta-voz ele disse o seguinte, nós estamos desorganizados, acabamos de tomar Cabul, nós vamos organizar um governo e nós vamos passar as regras. Mas de antemão eu digo que as mulheres elas vão ter participação importante no dia a dia aqui dentro do Afeganistão. Vamos aguardar. Outro ponto dito, de agora em diante, o Afeganistão será um país livre das drogas. Lembra que eu falei ontem na live? Que um dos pontos de financiamento dos talibãs era o comércio de drogas, não é? A lavoura da papoula, a produção do ópio, a produção de drogas. Pois é, o que o porta-voz talibã disse o seguinte, droga aqui vai ser proibida, vai ser criminalizada e pode até ter pena de morte apoiada pelo grupo. Agora, gente, tinha algum repórter, exemplo, imagina um repórter, senhor, porta-voz do Talibã, mas vocês ganharam dinheiro com drogas nos últimos 5 anos. Acho que se o cara fizesse isso, né? Inclusive eles disseram, vai ter imprensa livre. Mas não tinha imprensa lá para perguntar, não podia fazer perguntas diretas. Mas eles disseram, vai ter imprensa livre, desde que a imprensa respeite a questão nacional e o Islã. Então, gente, não estranhem o Talibã, o Afeganistão, seguir com a linha muito semelhante à da China, porque a China diz que tem imprensa livre. Mas quando alguém critica, repressão. Repressão. Eles vão lá e calam. Então, eu penso o seguinte, que a imprensa lá pode até ser livre, até incomodar o Talibã. Quando incomodar, eles vão lá e mandam fechar o jornal, prender ou até matar.
ok? Outro ponto importante é que eles disseram o seguinte, que vão recolher todas as armas dos civis. O porta-voz disse, você é civil, você não é talibã, você não é soldado, entregue a sua arma. Ah, mas eu uso a arma para me proteger. Não precisa. Inclusive, eles soltaram os prisioneiros e disseram, olha, a gente pune com a morte aqui, cortando a mão, o pé, quem for pego aí com roubo ou coisa do tipo. Questão do estupro, tem outras questões aí. Eles disseram. Então, eles pediram, olha, nós vamos recolher as armas. Eu recebi um vídeo, eles entrando em algumas casas e mandando realmente recolher, tá certo? Eles disseram que os valores islâmicos devem ser levados em consideração, enquanto a mídia for livre, tem que respeitar, a mídia privada vai ser permitida, ok? E o ponto mais importante é que o porta-voz, o Mujahid, ele disse, eu declaro em nome do grupo uma anistia. Não queremos vingança. Todo afegão pode se considerar tranquilo, nós não vamos buscar vingança. Só que ao mesmo tempo chegaram relatos em algumas cidades de pessoas que morreram. Foi aí que ele disse, estamos organizando o governo. Não é nossa intenção buscar vingança. A gente quer ver o Afeganistão crescendo com parcerias internacionais. Nós não queremos o quê? O isolamento. Foi dito por ele. Então, gente, o porta-voz, ele fez o que eu esperava. Eu disse isso ontem. O discurso dele foi de pragmatismo, diplomacia, mas eu quero ver se o discurso vai se sustentar diante dos fatos ou se isso aí vai, de certa forma, desaparecendo com o tempo, tá? Outra pergunta, não sei se alguém aqui já foi no Catar, tá? O Catar, a gente tem voo direto, São Paulo, né, Guarulhos, Catar, para Doha, sede da próxima Copa do Mundo, né, no próximo ano. Perguntaram, João, é verdade que as maiores lideranças do Talibã estavam no Catar esses anos inteiros? Sim, o Catar tem uma boa relação com o Talibã e o Catar tem uma boa relação com o Hamas, aquele grupo que alguns dizem resistência palestina. Eu considero um grupo terrorista, tá? Espero que você respeite minha opinião e eu respeito a sua. Mas o Hamas, aquele grupo da faixa de Gaza, que diz que defende os interesses do povo palestino, mas que na minha opinião defende os próprios interesses, tem muita força também com o Catar. O Catar mediou essa última questão envolvendo Israel, envolvendo o Hamas. E agora o Catar se mostra um aliado talibã. O que se diz, o Catar tem muito dinheiro, sabem disso, né? O Catar tem muito dinheiro, obras faraônicas. O que se diz é que alguns fundos de investimento do Catar investem no Talibã e agora vão ganhar dinheiro, porque o Talibã vai governar o Afeganistão. Eles vão ganhar muito dinheiro com isso. Vamos ver. Lembrem, o Catar, até o ano passado, sofria boicote no Oriente Médio. Exatamente porque o Catar era acusado de apoiar grupos terroristas. A Al Jazeera, a maior rede, talvez a maior rede de televisão do mundo árabe, a Al Jazeera, ela era acusada de compactuar com terrorismo. Entende? Então, vamos ver no que é que isso vai dar. Professor, eu li que a Índia... Outra pergunta, tá? Pergunta de Gessé. Gessé, diretamente de São Paulo. Eu estava em São Paulo agorinha com Patrícia, trabalho e descansando também. Gessé perguntou, quem é de São Paulo, bota um coraçãozinho aí. Quem é de Pernambuco também. Posso nunca deixar de citar Pernambuco. Professor, é verdade que a Índia está preocupada com o Talibã? Está. Só para vocês entenderem, atenção. Esse é o ponto mais importante. Atenção, atenção, atenção. A Índia tem uma disputa com o Paquistão. Índia e Paquistão disputam uma área montanhosa chamada de Caxemira. A Caxemira é uma área montanhosa nascente de rios. Essa disputa vem desde a independência da Índia, 1947, década de 40, culpa dos britânicos. Os britânicos abandonaram a região e não deixaram as fronteiras bem definidas. Índia tem armas nucleares. Paquistão também tem armas nucleares. Índia é maioria hindu. Paquistão é maioria islâmica. E o Talibã, ele é forte no Paquistão. O Talibã tem presença no Paquistão. Então,
perguntaram assim, será que o Talibã vai se meter na questão da Caxemira? Será que o Talibã vai atacar a Índia? Aí o porta-voz do Talibã, ele se antecipou e disse, olha, estou escutando rumores sobre a Caxemira. Caxemira é uma questão interna. Índia, Paquistão e China. Os três têm território na Caxemira. O Afeganistão não vai interferir. O Afeganistão, o Talibã, não vai interferir. Não absolutamente nesse momento. Mas a Índia segue preocupada de ter um emirado, tá, terrorista com práticas medievais na porta de casa. Qual é a preocupação? Já pensaram se em um dia, o Talibã tem acesso às armas nucleares do Paquistão e decide atacar a Índia? Só lembrando a vocês que a Índia é BRIC, é emergente, economia pra torar, mas de com força Hadouken, Hollywood, pra torar. E a Índia caminha para ter a maior população do mundo. Tem a segunda maior população do mundo, a Índia, considerada a maior democracia do planeta, porque a maior população do mundo é da China, e a China é uma ditadura. Mas a Índia caminha para ter a maior população do mundo. O crescimento populacional é mais acelerado quando comparado ao da China. Então há essa preocupação. Professor, outra pergunta. Como é que está a situação por lá agora? Vamos lá, tá mais calma. Lembra aquela multidão na pista do aeroporto? Lembram? Organizaram as pessoas. Teve um avião da Alemanha, vergonha isso, vergonha. Escutem, um avião da Alemanha, a Alemanha, eu tenho a impressão que é o segundo país em número de soldados por lá, dentro do contexto da OTAN. Teve um avião da Alemanha que desceu no aeroporto, mas estava tão tumultuado que embarcaram 7 pessoas. Como é que um avião, podendo resgatar, sei lá, 200 pessoas ou mais, teve um avião que saiu com 600, resgatou 7. Rapaz, um absurdo. Só que aí a Alemanha justificou que tá um caos por lá. Aí agora limparam a pista, eu tava vendo. Tem alguns aviões, é porque no Flight Radar não sai tudo não. Alguns aviões estão descendo. Os americanos disseram o seguinte, que pretendem evacuar 7 mil pessoas por dia. Eu acho um número assim cabalístico, 7 mil pessoas por dia. Qual é a ideia de Biden? É a cada 1 hora descer um avião da Força Aérea e subir. 1 hora sobe, desce, sobe. 1 hora desce, sobe. Eu acho pouco provável. Eu acho um número assim, absurdo. Mas ele disse. E ele disse que quer receber 22 mil afegãos. Afegãos que trabalharam como intérpretes, trabalharam para o governo americano. Para onde é que vão? Ele quer mandar 22 mil afegãos para bases militares americanas. Os americanos por ali têm 3 bases militares. Então, eles querem levar esses 22 mil que sofrem algum perigo nas mãos dos talibãs para essas bases americanas. Vamos ver como é que isso vai se desenhar. Saiu uma notícia agora, então, 1 hora para cada avião subindo. Evacuar 8, 9 mil por dia. Eu acho muito. Saiu uma notícia agora, a aprovação do governo Biden cai para o nível mais baixo este ano. Atenção, atenção. A aprovação de Biden caiu por conta desse risco, por conta esse problema, essa desordem com o Talibã, com a evacuação. Só para dar um dado a vocês, a aprovação caiu 7 pontos percentuais. Isso é muito. Para quem está no começo de mandato e lá nos Estados Unidos você perder 7 pontos assim, isso é significativo. João, você acha que isso ameaça a reeleição de Biden? Não. Primeiro, a gente não sabe se Biden vai buscar reeleição. Segundo, quando é a próxima eleição dos Estados Unidos, minha gente? Tu acha que só o brasileiro que tem uma memória curta? O americano e o estadunidense também. E outra coisa, política externa não é o maior fator de decisão nas eleições americanas, não. Gente, olhem para mim aqui. Se política externa fosse um fator tão importante para eleição de alguém nos Estados Unidos, Trump tinha sido reeleito. Porque Trump buscou um acordo com a Coreia do Norte. Ele fez um acordo histórico com a Coreia do Norte. Ele apertou a mão de Kim. Ele visitou a Coreia, ele entrou na Coreia do Norte. Fez uma cúpula em Singapura. Outra coisa, Trump fez os acordos de Abraão. Trump conseguiu que o Marrocos
Sudão, os Emirados e companhia passassem a ter boas relações com Israel. Então, se política externa fosse algo uau, o que define é a questão doméstica. É a questão interna. É a questão, tem emprego, comida na mesa, tem renda, tem qualidade de vida. Isso gera satisfação e aí... Tá? Mas eu não acredito que isso vá abalar a eleição de Biden. Quem já perdeu uma eleição por política externa foi Jimmy Carter. Acho que sim. Foi naquela questão do Irã. Quando a Revolução Iraniana, o Ayatollah do Irã sequestrou, mandou, na verdade, ele não sequestrou, mas ele facilitou a invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irã. Aquilo ali, o que se diz é que influenciou as eleições dos Estados Unidos naquele contexto. Mas, no geral, se não for na boca recente, as pessoas esquecem, tá? João, é verdade que a imprensa chinesa ela vem sorrindo? É. A imprensa chinesa ela está radiante. Radiante. Eu leio 3 aqui jornais periódicos chineses e outra. Eu estou acompanhando alguns chineses por algumas redes e eles estão felizes. Porque eles estão culpando os Estados Unidos, mas eles dizem, vamos salvar. Os americanos fizeram besteira, mas a China vai salvar. Vejam a situação. Novos tempos. Novíssima ordem mundial. Por que não? Certo? E outra, estão soltando indiretas para Taiwan, dizendo assim, Taiwan, tenta a sorte. Taiwan, tenta declarar independência. Tu acha que os americanos vão te apoiar? Vão te abandonar. Abandonaram o Afeganistão. Abandonam Taiwan. Então soltaram um recado para Taiwan. Soltaram um recado à Sérvia. Soltou um recado para o Kosovo. O Kosovo, pois é, aquela província que foi da Sérvia, dizendo, ó, vocês acham que a OTAN vai ajudar vocês? Cuidado. Então, estão tentando desmoralizar os Estados Unidos. Mas lembrem, não dá para subestimar. Biden é experiente. Biden de 40 anos ou mais de vida pública, meus amigos. Biden foi senador por quanto tempo? Foi vice-presidente. Será que não vem aí uma doutrina Biden? Será que ele não tem alguma carta na manga? Será que não vai se desenhar alguma coisa aí pelas próximas semanas ou próximos meses? Não dá para subestimar. Outra coisa, o maior orçamento militar do mundo ainda é dos Estados Unidos. Maior orçamento militar, primeiro sem segundo. Muito superior ao da China ainda. Mas a China vem investindo muito forte, inclusive na questão nuclear. Ok? João, outros grupos terroristas e o Talibã tem alguma relação? Tem o Hamas. O Hamas, aquele grupo terrorista palestino, soltou uma carta, uma nota, parabenizando o Talibã. Olha o que o líder político do Hamas disse. É um prelúdio para o fim de todas as forças de ocupação. A principal delas é a ocupação de Israel na Palestina. Ou seja, o Hamas já envolveu Israel na jogada. Israel está monitorando. Gente, o mundo inteiro está monitorando. Porque o Afeganistão já foi um celeiro de formação de terroristas. Pode voltar a ser. Pode voltar a ser com o Talibã no poder. Gente, qual é o ingrediente? Olhem para mim. Qual é o ingrediente para o terrorismo crescer? Imaginem vocês, jovens, pobres, desempregados, sem perspectiva alguma. Sem perspectiva alguma. Isso é o quê? Um terreno fértil para o terror. O Afeganistão está vivendo uma seca histórica, falta alimento, falta comida na mesa. Então, o Talibã chega com a lavagem cerebral, é o bastião da salvação. Então, há o medo. Israel monitora. Os países estão monitorando. Inclusive, vocês acham que Rússia e China estão tranquilos com o Talibã? Claro que não, gente. Estão monitorando. Eles vão pensar muito se vão jorrar o dinheiro para o Afeganistão e fortalecer o Talibã, para depois o Talibã se voltar contra a China. A gente sabe que a China tem um histórico de maltratar minorias muçulmanas no noroeste. Os uigures, eu falei disso ontem aqui. Então, quem sabe o Talibã está se aproximando para pegar uma verba e depois romper. Então, assim, as pessoas são muito pragmáticas, observam. Não é muito dessa forma que acontece, não. Ok? Inclusive, eu digo, essa retirada dos Estados Unidos é uma ameaça para a China e para a Rússia. Porque extremistas podem invadir. Entendeu? Extremistas podem invadir a Ásia Central. Outro ponto, chegou uma notícia muito triste agora à noite, acharam pedaços de corpos
no trem de pouso dos aviões. Todo avião americano que está saindo e está descendo em outros países, quando eles vão olhar o trem de pouso, tem pedaços de corpos, porque afegãos estão se escondendo no trem de pouso, tentando embarcar. Inclusive vieram me pedir as fotos. Gente, eu não vou compartilhar foto de pessoas mortas e pedaços de corpos. Pelo amor de Deus, pô. Não vou fazer isso absolutamente. Mas há pedaços espalhados e os próprios americanos divulgaram isso e tem imagem circulando, tá? Tem imagem circulando. Outro ponto interessante para dizer a vocês é que hoje, eu falei para vocês, o nome dele é Frank McKenzie, que é o chefe das forças americanas no Oriente Médio. Frank McKenzie foi no Afeganistão. Ele disse o seguinte: palavras são importantes. As palavras podem ser reconfortantes. Palavras podem sinalizar. Mas o que estamos procurando são ações. Então ele disse, palavras são importantes. Eu gostei das palavras do Talibã. Mas nós queremos ações. Queremos ver o acompanhamento. Estamos de olho no Talibã. Mas houve uma reunião entre eles e tudo mais. A ONU, a Unicef, disse que alguns representantes dos talibãs disseram que vão incentivar os estudos entre as crianças e entre as meninas. Deram essa garantia, mas, gente, tudo é muito novo. Tudo é muito recente. A gente tem que ir aqui realmente atualizando vocês. Certo? Essas foram as principais perguntas. Mas eu estou recebendo algumas aqui. As principais perguntas. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Deixa eu só liberar aqui para comentários. O que é que vocês estão achando, meus amigos? O que é que vocês estão achando? Sim, tem uma anistia. O Talibã prometeu anistia, prometeu perdoar qualquer pessoa que não vai perseguir, mas é difícil acreditar. Ok? Joe Biden, há 38 dias, 40 dias, ele errou. Ele disse que não acreditava que os talibãs tomassem o poder. De fato, Sartorelli, isso é fato, tá? Isso é fato demais. Qual é a diferença entre sunita e xiita? Sunita e xiita são vertentes do Islã. São maneiras de interpretar o livro sagrado, de manter alguns hábitos ligados ao islamismo. Inclusive é uma mentira dizendo que xiita é radical, sunita é moderado. Isso é uma mentira que existe. Na verdade, minha opinião é que esses grupos terroristas, eles não defendem o Islã. Eles não estão ali pela religião. Não estão ali por xiitas ou sunitas. Eles estão ali defendendo o próprio interesse político e econômico. Tá? É isso. Perfeito. Pararam a vacinação por lá. É o que se diz, que em algumas cidades pararam. Agora a vacinação lá já não ia bem. Quem deve entrar com muita vacina por lá, eu acredito, é a China. Certo? É verdade que já mudaram a bandeira do país, mudaram. Eu postei hoje, mudaram a bandeira e mudaram o nome do país. Emirado, não vai ser mais República. Emirado Islâmico do Afeganistão. É isso. Perfeito. É isso, turma. Gostaram? Foi útil para vocês? Foi útil. O que é que vocês acham de fazermos pelo menos uma aula ao vivo por semana aqui no Instagram? Quem chegou agora, chegaram, sabe quantos mil seguidores? 30 mil seguidores. 30 mil pessoas passaram a seguir agora. 30 mil pessoas. A gente tinha... Foi assim, foi muito forte. Vocês que chegaram agora, a gente produz conteúdo todo dia. Todo dia. O que é que vocês acham, hein? Uma aula ao vivo. Deixa eu pedir uma coisa. Quem puder, compartilha isso daí com o mundo. Quem está assistindo depois. E Ablans, meu querido, isso é voluntariado ou não é? A gente precisa no Brasil ocupar todos os espaços com educação. Qual é o percentual de brasileiros desenvolvendo voluntariado? Isso é uma forma de agradecer por tudo que eu conquistei em 18 anos. Não é só a questão financeira não, mas o reconhecimento profissional e pessoal. Tanto os ex-alunos ocupar os espaços com educação. Isso é muito importante. Eu vou deixar salva a live, tá certo? Queria pedir duas coisas a vocês. Quero ver quem vai cumprir, quem vai prestigiar o professor. Eu quero duas coisas. Primeiro, eu vou postar agora no feed. Eu quero que todo mundo pegue o aviãozinho e compartilhe a live
agora quando eu postar no feed. E eu quero pedir a opinião de vocês, o que é que vocês acharam e o que é que vocês aprenderam. O que é que vocês acharam, o que é que vocês aprenderam hoje. Ok? Vamos fortalecer a nossa educação. É pra frente que se anda. Atento e forte sempre, tá bom? Um beijo grande. Paz de Cristo, gente, para todos vocês. Que Deus nos acompanhe. Amém. Tô aguardando vocês no feed. Compartilha e comenta. Valeu, turma. Simbora, simbora, simbora.